Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, a respeito da dúvida de muitos nobres amigos, principalmente aqueles que perguntam, mas Fiore e Liutenauer era ensinado ao longo da Idade Média? Mas o Código de Cavalaria escrito por Ramon Lúlio, o livro era realmente utilizado, lido e seguido ao longo da Idade Média? Resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Por quê? Porque eu acho que esse é um assunto muito interessante e é uma coisa importante ser tratada aqui no canal e vai facilitar a compreensão de muita gente a respeito da Idade Média e de alguns fatores dela. Nesse vídeo, enfim, trataremos aqui a respeito dos autores da Idade Média e o quanto eles realmente foram aplicados ao longo dela. E sim, eu sei que vai ser um vídeo um tanto quanto controverso, mas é uma coisa que infelizmente é uma verdade e tem que ser tratada dessa forma. Não podemos simplesmente falar, não, porque eles escreveram o livro na Idade Média, logo eles eram referência para todo mundo que estava lá na época. Não, isso é bobagem, não quer dizer isso. Ou não, ele pode ser escrito na Idade Média, mas ninguém nunca seguiu nada, ninguém nunca leu nada ao longo da Idade Média em si. Então vamos entender melhor a situação. A maior parte dos grandes autores medievais que escreveram coisas que aconteceram ao longo da Idade Média, escreveram lá no século XIV, século XV, lá no final, quando a Europa já estava começando a caminhar para a transição para o absolutismo. Então pode-se dizer que, por um lado, isso teria uma vantagem muito grande, porque eles tiveram conhecimento do período todo para poder registrar em suas obras. Não estou falando que eles registravam por intenção de registrar, mas eles já tinham passado por todo o período, já conheciam muito do que tinha acontecido nele para poder registrar. Mas por outro lado, o período após eles que a Idade Média permaneceu existindo foi pequeno, o que pressupõe um período pequeno de possibilidade de uso dessas obras. Porque imagina só, vamos pensar que os caras, o Fiore escreveu a obra dele lá, o guia de treino dele, lá no final, lá em 1400 mais ou menos. A Idade Média acabou em 1450, vamos imaginar, é só um exemplo. Provavelmente nem a data certa está, né? Mas se tal coisa acontecesse assim em 1400, a Idade Média fosse acabar por volta de 1450, haveria mais 50 anos de Idade Média para o livro dele poder ganhar repercussão e uso. Porém, se ele escreveu em 1400 e a Idade Média começou lá para o ano 500, lá para o ano 400, 500, assim, ele teve quase 1000 anos de registros de coisas que já aconteceram. Então ele tem um compilado e tanto de coisas que já aconteceram, faria a obra dele uma obra formidável. E ao mesmo tempo ele teria apenas 50 anos para difundir a obra dele ao longo do que seria considerado a Idade Média. Então basicamente a ideia é a seguinte: esses grandes autores da Idade Média, ou pelo menos a maioria deles, que vieram lá para o final da Idade Média, temos que encarar dessa forma, porque sobrou muito pouco tempo para a obra dele ser difundida ao longo do que seria a Idade Média. Já foi difundida muito na Idade Moderna. Então, as pessoas praticavam Fiore na Idade Média? Quando você faz uma pergunta dessas, por exemplo, se eu pensasse só no livro do Fiore em si, na guia de treino que o Fiore compilou, eu poderia dizer que não. As pessoas não praticavam muito Fiore. E não praticavam muito Fiore não porque não praticavam a técnica que o Fiore tinha lá registrada, mas porque não se difundiu a pessoa como se fosse Fiore, provavelmente. A pessoa praticava muito Liutenauer ao longo da Idade Média? A minha resposta realmente seria, se pensasse somente na base do livro e dos que seguiam Liutenauer, também seria não. E não porque não praticavam as técnicas que o Liutenauer registrou no compilado dele, mas porque provavelmente o compilado do Liutenauer foi feito no final da Idade Média e não atingiu tanta gente ao longo do que sobrou de tempo de Idade Média. Mas as técnicas estavam lá. Elas muito provavelmente são anteriores aos mestres de luta. Os mestres de luta apenas compilaram aquilo que eles acreditavam que seria melhor daquele estilo de luta. Eles não criaram o estilo de luta, provavelmente. Mas eles fizeram um trabalho de registro, de compilação, de desenvolvimento da observação da técnica, para transformá-la numa teoria. Tal coisa antes disso era meramente uma prática passada de geração em geração por uma família, ou por mestres de treino. Enfim, não quer dizer que o trabalho desses mestres tenha sido uma coisa ruim. Só quer dizer que o uso real da figura deles ao longo da Idade Média em si foi baixo. Eles são muito mais uma referência para a gente hoje poder estudar o que se lutava na época do que propriamente os guias que treinavam alguém na época. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, tenha sido legal. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha aí, porque ajuda muito a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.